A Minds a gente começou com foco em publicidade, internet. A gente estava num boom ali. Vocês pegaram o boom da internet em 2004, 2005 sim, ali, né? Sim. E até para como nicho, né, de mercado. Quando você fala de publicidade, de comunicação, naquela época ainda, a gente tinha grandes agências que dominavam a, o mercado, e essas grandes agências, elas eram meio que separadas e concorriam entre elas. Hoje o cenário do marketing, da publicidade mudou um pouco, elas meio que se consolidaram em grandes grupos, né? Grupos até internacionais, multinacionais. Então, o papel da agência de publicidade, a gente queria fugir um pouco disso. A gente sabia que a gente queria fazer publicidade, comunicação, mas de uma maneira diferente, nichada. Então, a gente desenvolvia serviços como produtos, como pacotes. A gente desenvolvia pacotes de serviços e aquele cliente que sempre foi corporativo, né? Ele comprava, não, olha, vamos fazer sobre personalizado. Claro, a gente personalizava, mas ele sabia o que ele ia comprar. Então, um pacote de site, mais divulgação, mais e-mail, mais... Então, a gente uma montava... logomarca. Isso. Então, a gente sempre focou nisso. E isso deu muito certo. Porque vocês colonizaram, né? A gente tá falando de 2003, 2004, era obrigatório você ter um site, né? A gente nem tá falando de e-commerce ainda, que depois teve o boom do e-commerce e tal. Mas assim, não era mais pra você ter um e-mail @ig.com.br nem @bol. Sim. Era pra você ter @minds.com.br, @estudiosvoz.com.br. Ter um sitezinho, mesmo que carregando devagar lá no 56K, né? Exato. Mostrando. Época do Driver, né? Front page, tantas outras ferramentas. Então a Minds, ela entregava ali uma comunicação digital. Digital. Vocês já eram 100% digitais, assim. Sim. E lógico, como é que o seu Rubens teve esse... Porque você fez ciência da computação? Ou você fez análise de sistemas? Era uma formação... Processamento de dados. Tecnologia da informação. Tecnologia da informação. Isso. Eu digo isso porque, assim, você estaria tendo esse contato na faculdade sobre o que seria o futuro da programação, do software, que hoje, né, é o profissional mais procurado de todos. Tem gente viajando o mundo aí à procura. Mas como é que o seu Rubens teve esse contato lá no restaurante? Ou foi por vocês provocarem ele? Como é que nasce Minds na cabeça? Foi meio que assim, muito da influência dele também. E como eu disse, a nossa carreira sempre foi muito... aconteceu sempre de uma maneira assim... orgânica ali, né? Assim, então, foi indo. A gente pegou essa minha familiaridade com a tecnologia, com a criatividade, que ele sempre foi um artista, então ele sempre desenhou bem, sempre cozinhou bem, sempre fez essas artes... Ele era o cara do Photoshop, já percebi, já. E a gente meio que foi natural. Então, obviamente, influência do pai e identificar o que seria mais viável, né? Mas isso também já era uma paixão nossa. Então, por mais que a gente não tenha formação de publicidade, de comunicação, essa criatividade ela já estava meio que no nosso DNA. Então, foi meio que natural. Você lembra dos seus primeiros sites, Rubens? A galera que você começou a atender lá já com a sua criatividade ou não? Putz, lembro. Lembro. As primeiras logomarcas. Hoje você faz no Canva em 4 segundos, né? Mas na época, ter uma logomarca era, meu Deus do céu, esse cara tá, né? Você tinha que se virar, assim, né? Porque muitas vezes... Às vezes o cara também tinha a logomarca dele, você tinha que fazer um anúncio ali pra ele. Então você tinha que se virar. Em cima daquilo. Ou ele queria um site em cima de 2 cores de uma logomarca que o sobrinho fez. Que o sobrinho fez, exato. Você falava assim, me manda seu logo, né? Ele mandava, tipo, GIF, né? Mas era aquele GIF que você...
Ou então era um Word, né? Eu lembro disso. Ou senão ele pegava no próprio Word Art, Isso. escrevia o nome da empresa dele, fechava aquilo como logo e ponto logo. final. E Cara, não tinha essa facilidade. Parece tão próximo, mas tão longe, né? Estamos falando de 2000 alguma coisa, mas eu lembro muito bem disso. Eu lembro o que fica muito visual pra mim eram as telas. A gente não tinha tela de LCD, LED. Não. Tudo era aqueles tubos. monitorzão amarelado, né? E quanto maior, ele mais profundo ele era. Então você precisava de uma mesa gigantesca. Esses dias eu encontrei um amigo meu que ele tem umas coisas antigas de informática, que eu queria pegar umas sucatas pra fazer alguns luminários, umas doideiras. Aí ele abriu um galpão dele assim, parecia o Banco Banespa. Lembra o Banco Banespa? Que tava todo mundo com aqueles monitores que quase encostava no peito, assim, do caixa. Aquela telinha amarela horrível. E tudo amarelado. Eu falei, cara, parece que eu tô dentro de um banco em 1999, mano. Sim. Que desespero. Porque o banco sempre teve os computadores mais legais, né? No começo ali, Taltec, Philco, trazia tudo, né, primeiro pra eles. Mas era um negócio tão antigo, assim. E eu lembro também que a nossa internet, estamos falando de 2000, nossa internet ainda não é maravilhosa, né? Perto do que outros países oferecem. Mas a gente tá falando de sites que carregavam, né, kbytes a kbytes, assim, da imagem. Era um negócio bem rudimentar. Mas mesmo assim tinha empresas investindo forte na Minds para construir para colonizar essa vida na internet. Tanto que o Rafa falou, muitas vezes o cara também tinha um site que ele não queria pagar porque o sobrinho, neto dele lá fez. E era aquela porcaria. HPG, né? Lembra desse? Isso. HPG. Aí o cara falava assim, não, eu só quero uma newsletter para um nicho aqui que eu tô vendendo. Olha, putz, era muito louco. A gente atendeu tanto cliente, eu acho que foi mais de, se eu não me engano, pelo menos 30 mil clientes ao longo todos esses anos. Desses 20 e poucos anos. E, cara, desde assim, um fabricante de papel higiênico até multinacional. Né? Muitas vezes você queria um folderzinho do cara do papel higiênico X, você tinha que dar uma reviravolta ali. E o cara não gostava. Refação, que já era um problema antigo, que é um problema atual, um problema antigo de todos. E aí vocês vão percorrendo por esses anos na Minds e chega novamente a necessidade de construir outras linhas de serviço. Quando é que nasce a feira do empreendedor? Na verdade, nasce muito antes com várias outras feiras que a gente tem. A gente tem mais de... Se eu não me engano aí, Rafa. Umas 30 marcas. Umas 30 marcas 30 marcas de feiras. De todo segmento. A partir de um momento, a gente entendeu que A gente já tinha o poder, né, de transmitir para a comunicação digitalmente. Digitalmente e chegar nesses meios nichados. Certo. Então, putz, qual é o próximo passo disso? Legal, vamos construir alguma coisa, uma feira mesmo, né, num formato nichado, para aquele segmento, para aquele setor. A primeira feira que a gente lançou, ela chamava Festival da Noiva. Era uma feira para o mercado de casamentos. A gente lançou uma edição, um mercado já que meu pai já tinha tido muito contato, ele tinha produções, então a gente já entendia um pouco dessa... A gente sabe quanta cifra tem ali no mundo do casamento, né? Isso. E já em alguns meses a gente já estava fazendo uma edição por mês. Acabava... Mal acabava... Não era Expo Noivas, não, né? Não. A gente era meio que concorrente. Depois virou meio concorrência ali, né? Então, a gente tinha algumas edições grandes no ano, mas a gente também tinha edições pequenas. Então, como ela era itinerante e uma frequência muito, muito grande, então quase que uma edição por mês, né? Então, a gente fazia edições menores e edições grandes também. A gente... saía muitas vezes de uma edição de 100 metros, 200 metros quadrados, para uma edição de 3.000 metros quadrados. Então, era muito... novamente, a gente sempre teve
essa ideia de desburocratizar. Então, assim, você falou da Expo Noivas. A Expo Noivas tem um papel fundamental nesse mercado. Mas sempre foi uma edição por ano, então Uhum. se Grande, tá? concentrava toda aquela demanda que o mercado tinha para uma edição só. E analisando o mercado, a gente entendeu que o nicho, que o prestador de serviços de casamento, ele precisava atrair clientes o ano inteiro.